Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, estou aqui com o Denis Ferreira. O Denis é presidente da Alaris. A Alaris é um dos principais provedores de acesso regional. A gente está aqui acompanhando a Brint. Lembrando que essa série especial do podcast Teletime, a gente está ouvindo empresas que atuam no segmento de banda larga, tentando trazer a visão dessas empresas e para tudo que está acontecendo no mercado. Esse podcast especialmente tem o patrocínio da ConnectWay, parceira da gente durante essa semana para a organização e para viabilização dessa série de entrevistas. Então a gente segue aqui. Denis, obrigado pela presença, obrigado pela sua participação. Queria que você contasse um pouco sobre a Alaris, como é que foi essa transição da conexão para a Alaris, como é que foi a sua chegada aqui, como é que está atuando o grupo nesse momento. Primeiro, boa tarde, Samuel, obrigado aqui pela oportunidade de falar com você, com seus ouvintes aqui do podcast, mas também seus leitores, que eu sei que sempre acessam ali para estar sabendo o que está acontecendo no mercado de telecom. E os nossos espectadores no YouTube também, que estão nos vendo. Agora também que estão nos vendo. Então, prazer estar aqui com você e com toda essa turma aqui. Fala um pouquinho sobre a Alaris, sobre a tua chegada e sobre essa transição da conexão. Legal, vamos lá. O Grupo Conexão ele começa em 2015 com um antigo fundo americano que compra duas empresas que eram a Cabo Telecom e a Multiplay, né, no Ceará. E a partir dali, que eram empresas ainda de TV por assinatura, mas que começam a fazer uma migração ao longo do tempo para primeiro banda larga, né, e depois, principalmente com a nossa chegada, fibra, e depois começa a comprar demais provedores, tanto lá no Nordeste, mas também no interior de São Paulo e Minas Gerais. Em 2021, o atual acionista da Alaris, que é um fundo americano, Grain Management, compra o Grupo Conexão deste antigo fundo. E a partir daí começa um processo bastante grande de transformação da empresa, né, e até a gente chegar onde está. Eu chego no grupo em janeiro de 2022, então um ano e pouquinho que eu estou dentro do grupo, já com uma nova gestão. Trago também diversos executivos aí que estavam no mercado para compor a nossa diretoria e para trazer gente que conhece o segmento e sabe o que a gente precisa fazer para a gente continuar crescendo e continuar evoluindo. Então foi um processo bastante grande ali de transformação primeiro da organização e depois a gente traçou um plano estratégico de quais eram as coisas mais importantes para a gente continuar acelerando o crescimento nesse mercado que é tão profícuo que a gente vê aqui no Brasil, que é o mercado de provedores de banda larga internet, principalmente com fibra, né? Então a gente fez diversos planos para que a gente chegasse até o que é a Alaris hoje, para transformar a empresa no que é a Alaris hoje. Um que era do ponto de vista de tecnologia, nós tivemos um overlay de 100% daquilo que ainda era a nossa rede HFC para 100% fibra. Então foi um esforço grande de investimento que nós fizemos, principalmente nessas operações ali, que eram a Cabo e a Multiplay no Ceará. As demais já nasceram já em fibra. Então acho que esse foi o primeiro ponto. Depois, obviamente, a migração dos clientes HFC para FTTH e IPTV. Outro ponto foi que a gente também tivesse um plano de aumentar a nossa qualidade da nossa rede, e aqui estou falando backbone, backhaul, mas principalmente que a gente tivesse uma rede 100% integrada. E hoje a gente tem uma rede 100% integrada, a gente está presente em 6 estados do Brasil, temos mais de 509 mil assinantes nesses 6 estados, e a gente hoje tem essa rede integrada de alta qualidade, com uma capacidade bastante grande de backbone e backhaul, que vai garantir que a gente continue crescendo com qualidade e com assertividade. A gente também traçou um plano, como eu te falei, de ter uma organização bastante vertical. A gente tinha uma organização que era ainda muito quebrada em termos de regionalização. Não que a gente deixou de ser regional, a gente continua sendo regional, as nossas operações são regionais, nossos gerentes de venda são próprios e estão nas regionais, nossa força de operação também é própria e estão nas regionais, então a gente continua sendo regional, mas a gente olhando de uma forma que a gente conseguisse evoluir nossos produtos, nossos sistemas para uma plataforma nacional. Então hoje a gente tem praticamente todos os nossos sistemas, aliás, temos todos os nossos sistemas unificados. Então a gente tem um único CRM para a empresa, um único ERP para a empresa, um único sistema de call center para a empresa. Lembrando que
a Lares, ela é a composição de 18 aquisições que foram feitas desde 2015 até 2022. Então foi um processo bastante grande que nós tivemos. E com perfis bem diferentes, né? Perfis empresas diferentes. maiores, empresas menores, empresas de bem pequeno porte. Enfim. Exatamente. Então nós integramos tudo isso. Então hoje a gente tem um portfólio nacional que permite a gente ter muito mais agilidade e também trazer coisas inovadoras para os nossos clientes, mas sempre olhando as ofertas de forma regional. A gente tem ofertas até que vão até por bairros, onde a gente está presente. Então isso é um diferencial para nós, porque a gente consegue evoluir na inovação, trazer sempre coisas diferentes para os nossos clientes e ao mesmo tempo estar com uma presença regional de forma bastante específica, entendendo aquela realidade que a gente está atendendo ali. Interessante isso que você está colocando, dessa oferta diferenciada, porque isso faz muito parte do cenário que a gente tem hoje na banda larga, que é extremamente competitiva, né? A gente, não sei no caso das suas cidades, mas tem cidades com dezenas de provedores, exato. Né? E que existe uma guerra de preço praticamente para a oferta do serviço. E pelo menos os especialistas me dizem que, olha, o caminho da guerra de preço não é um caminho saudável. Exatamente. Todo mundo morre no final, né? Exatamente. O caminho que tem que ser seguido é o da valorização do produto, é o da diversificação da oferta. Isso. É aí que vocês estão focados. É isso. Eu só queria complementar que tem um aspecto também super importante, Samuel, para dividir com vocês, que é o fato também da gente também ter colocado que um dos nossos pontos mais importantes dessa integração da empresa era a criação de uma marca nova. Foi aí que surgiu a marca. Foi aí que surge a Lares. Tá? A Lares é a composição de duas palavras, palavra alado com a palavra Lares. Alado no sentido de que a nossa banda larga, ela dá capacidade para os nossos clientes residenciais ou business poderem voar, poderem ter velocidade, poderem alçar sempre voos maiores, né? Então esse é o objetivo da palavra alado, que com Lares, que é a nossa proximidade com o cliente. A gente está 24/7 dentro da casa ou dentro do negócio do nosso cliente, então a gente sabe que essa relação de proximidade é super importante e super relevante. Então esse também foi um outro esforço que nós fizemos para a gente unificar a marca, e a última que nós migramos foi há 2 semanas atrás, a Cabo Telecom. Esse processo começou em outubro do ano passado, onde a gente migrou primeiro internamente, saímos de Grupo Conexão para Lares e depois, a partir de janeiro, nós começamos a migração das marcas comerciais e terminamos agora o último lançamento, né, a última comunicação de migração, que foi da Cabo Telecom, que tem um brand super reconhecido super lá no Rio Grande do Norte, e que a gente agora vai começar o processo de migração, né? Voltando ao tema que você me perguntou sobre a questão de competitividade e diferenciação. Para nós, o nosso objetivo estratégico e nosso foco estratégico é sempre olhar 2 coisas. Qualidade, porque sem qualidade você não garante que o teu cliente vai continuar com você, né? Isso é o básico que a gente tem que dar sempre. Então essa é a orientação da empresa. Segundo, foco no cliente, e foco no cliente significa o que eu tenho que trazer de inovação para ele. Vou dar um exemplo do que a gente tem feito com essa unificação de portfólio. Primeiro, a gente estendeu em áreas GPON o nosso portfólio até 900 MB. Em áreas XGS-PON, que nós acabamos de lançar 3 cidades, que depois eu posso te falar um pouco mais sobre isso, a gente está com até 2,5 GB de velocidade sendo entregues, né? E lançamos aí com ofertas super interessantes aí de 1 GB, de 2 GB e 2,5 GB. Então a gente tem essa questão de inovar em termos do produto em si, que é o nosso core, a banda larga, mas a gente também trouxe diversas coisas que hoje a gente sabe que cada vez mais é importante para o nosso cliente que utiliza a banda larga. Então a gente trouxe, por exemplo, serviços de antivírus. A gente sabe que a realidade nossa hoje exige que a gente tenha proteção nas nossas casas e nos business, para que a gente evite qualquer ataque cibernético e principalmente a gente defenda ali aquilo que é precioso para cada um na sua casa ou no seu negócio. E defenda a própria rede, né? Própria rede. A gente também trouxe inovação do ponto de vista de streaming. 3 meses atrás nós lançamos a Paramount como streaming. Há 1 mês atrás nós lançamos a HBO Max. E agora, 2 semanas atrás, junto até inclusive com o lançamento da marca da Lares no Rio Grande do Norte, também lançamos o Digo,
que é um streaming super reconhecido aí no mercado. Então a gente está trazendo cada vez mais valor agregado para o nosso cliente. E interessante que a empresa vem do mundo de TV por assinatura, Exato. né? A Cabo Telecom, ela tem esse nome porque era TV a cabo. Exatamente. Então a gente tem esse know-how, a gente sabe o valor que o conteúdo tem para o nosso cliente, mas a gente sabe que a tecnologia evoluiu e vai continuar evoluindo, e a banda larga em fibra, ela é o caminho do futuro. Então acho que sempre vai ter oportunidade para a gente prestar um serviço de qualidade excepcional e sempre ir inovando o nosso portfólio para garantir sempre essa percepção de que o cliente pode ter mais conosco. Você acha que essa busca por uma ampliação do ticket média, busca por valorizar o produto, trazer uma oferta mais diversificada, ela é parte do futuro da oferta de banda larga no Brasil? Ela é parte do futuro, a gente já tem visto isso, inclusive a gente tem um case bastante de muito sucesso, que a gente consegue aumentar o nosso ARPU da base e da aquisição, trazendo esses serviços, não só o serviço, mas obviamente isso está atrelado com a própria banda larga em si, né, que tem que trazer mais valor para o cliente, e as nossas bandas largas sempre têm uma alta velocidade de download e upload, mas sempre trazer essa inovação e principalmente a qualidade do serviço, a agilidade no atendimento ao cliente. A gente não quer que aconteça o problema, mas a gente sabe que quando o problema acontecer, o cliente quer que a gente resolva rápido. Então esse é um objetivo que a gente tem como empresa também, fez parte muito da transformação do negócio, a gente dá essa agilidade no atendimento dos nossos clientes. Você mencionou que vocês estão lançando... E só para complementar, que acho que tem um ponto importante que você falou, a gente não entra em guerra de preço. Não vamos entrar em guerra de preço, porque a gente sabe o valor do nosso serviço e principalmente o CAPEX que a gente tem que colocar quando a gente coloca uma rede de fibra ótica e quando a gente atende a casa do cliente. Pois é, você falando em CAPEX, e aí puxando outro ponto que você trouxe, vocês estão investindo na segunda geração de rede de fibra, que é o XGS-PON. Sim. Né? Uma tecnologia que te permite velocidades como vocês estão oferecendo, 2 gigabits por segundo, até mais. Né? Por quê? E como rentabilizar, considerando que para o cliente final não faz muita diferença você usar 100 mega ou 500 mega ou 1 giga, né? No final das contas os serviços acabam sendo os mesmos. O foco é mais no mercado corporativo ou é para um cliente de uso mais intensivo? Como pagar essa conta? Vamos lá, a gente está fazendo um investimento, já fez o investimento, a gente tem o XGS-PON como realidade 100% nas cidades de Atibaia, de Araras e de Limeira, que nós acabamos de lançar Greenfield. Então a gente optou por já ir para uma tecnologia que já seja de ponta, porque a gente era o último entrante, então a gente queria se diferenciar. Então esse é o primeiro ponto. Já é uma tecnologia que, do ponto de vista de CAPEX, não é tão diferente da forma com que nós implementamos dos custos que nós teríamos se fosse implementar um GPON tradicional. Então permitiu com que o nosso business case fizesse sentido já levar a XGS-PON, e eu tenho certeza, pelo que a gente vê nos mercados mais evoluídos, mas principalmente na evolução das tecnologias de acesso à internet e de uso da internet, que você ter mais velocidade de down e de up vai ser cada vez mais relevante. A gente está vendo a realidade da realidade aumentada, da realidade virtual, da inteligência artificial, do IoT, que vai cada vez mais ser importante para nós, inclusive com o uso do Wi-Fi 6, o 6.E. Isso também vai trazer uma necessidade de banda cada vez maior, e não adianta você ter um Wi-Fi 6.6E sem você ter uma rede de fibra ótica por detrás para garantir a qualidade do serviço. E o Wi-Fi 6E está no radar de vocês? Está no nosso radar. A gente, inclusive, as nossas ofertas, já a partir de determinada velocidade, a gente já coloca modems Wi-Fi 6, que já depois consegue evoluir para um 6.6E. Então, a gente tem certeza que vai continuar essa evolução do consumo de banda cada vez mais e de forma talvez mais acelerada. Então a gente entende que no edge da tecnologia é importante, e isso traz diferenciação, e isso traz no futuro também, a gente está preparado sempre para evoluir e continuar crescendo. Como é que está o teu planejamento em relação à expansão? E aí eu já te coloco uma outra pergunta que tem a ver com isso.
O mercado, nos últimos 2 anos, mudou bastante com o surgimento das operadoras de redes neutras, e agora a gente está vendo uma nova reorganização em função do futuro da Oi, que a gente sabe que é um player super importante, super relevante no mercado, mas que enfrenta uma situação específica de crise financeira, e isso tem, obviamente, colocado limitações para o crescimento deles. Eventualmente, esses clientes podem acabar migrando para outras bases. Então, como é que você vê a sua evolução, como é que você está planejando à luz dessas duas realidades? As redes neutras, se isso está no teu radar ou não, e como é que fica com a iminência aí de uma reorganização do mercado por conta da Oi? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, questão das redes neutras, né, na nossa avaliação, a gente não pode fechar os olhos como empresa, a gente nunca pode fechar os olhos com relação aos nossos competidores, e também que pode ser uma oportunidade, mas hoje a gente não vê a rede neutra como um ponto crucial para a nossa operação. A gente acha que a gente tem um caminho grande ainda para evoluir, seja no orgânico, seja no inorgânico. Então, a gente estrategicamente segue o movimento de aquisições, então. Seguimos os movimentos de continuar crescendo organicamente e continuar crescendo inorganicamente. Então, isso para nós é o foco estratégico, né? Em termos de readequação do mercado em função de players, acho que isso é um cenário que pode acontecer em maior ou menor grau, mas no final das contas nós somos uma operadora que, quando ela faz o investimento, ela olha o local que ela está investindo e olha a competição que tem lá, né? Então, quando a gente toma a decisão, obviamente que a gente toma a decisão olhando todos os competidores e como que está aquele mercado. Hoje a gente, quando entra numa cidade, e as cidades que nós entramos já tinha fibra ótica, né, de algumas competidoras, a gente sempre faz uma avaliação de quanto que a gente pode capturar daquele mercado, né? Então, eu acho que isso é o que é o mais relevante. Então, eu acho que player A ou player B faz parte de uma análise do mercado que a gente sempre faz quando a gente vai tomar uma decisão de investimento. Sempre preparado para enfrentar a situação que vier, né? Se esse player se fortalecer ou se ele se enfraquecer, vocês têm que estar preparados para atuar. A gente sabe que provedores regionais têm uma questão mais específica com relação a postes. A gente sabe que existe hoje no mercado uma série de desafios que são colocados, roubos de cabo, vandalismo, problemas que dizem respeito também às autoridades. Como é que vocês têm visto esses problemas hoje? Como que isso tem impactado a operação de vocês? Isso é um ponto super relevante. Acho que os postes são os grandes habilitadores do crescimento que aconteceu da fibra ótica com os ISPs no Brasil. Sem isso, sem os postes, a gente sabe que seria muito difícil isso acontecer. Então, é um tema super relevante que está na agenda do regulador, está na agenda do legislador e está na agenda das nossas associações de classe, né? E aqui nominalmente eu cito aqui a ANEEL e a Telcomp, que nós participamos, que tem isso daí como premente, porque a gente sabe que isso pode ser um fator muito forte de impacto do nosso negócio. Eu acho que o posicionamento das nossas associações, eles estão na linha daquilo que nós entendemos como o correto, né, que é dar possibilidade para que a gente continue crescendo através do acesso aos postes a preços justos, né? Então acho que isso é um ponto super relevante, que nós temos uma atenção muito grande sobre o que está acontecendo e estamos obviamente trabalhando junto com essas associações para que aconteça o melhor para o segmento, que é exatamente continuar dando a competitividade que se criou nesse mercado, que é um mercado bastante competitivo e é um mercado que cresceu exatamente por falta de investimento de outras grandes operadoras, né? A gente vê o tamanho da capilaridade que os ISPs têm no Brasil, né, a pulverização que isso tem, mas também o benefício que isso trouxe no sentido de que mais da metade do mercado hoje de banda larga do Brasil vem dos ISPs. Agora, falando um pouco de futuro, para a gente já encerrar a nossa entrevista, o que você prevê que vai acontecer no mercado nos próximos meses, no próximo ano? Um movimento de consolidação, um movimento de amadurecimento do mercado ou talvez com uma eventual retomada econômica, o mercado que hoje está represado volte a adquirir banda larga? Qual que é o movimento mais provável aí na tua leitura?
Acho que primeiro o movimento mais, vamos dizer assim, de negócio, né, que o cenário macroeconômico exige é que cada vez mais a disciplina de investimento e financeira das empresas, ela tem que ser mais relevante ainda. Num cenário que a gente tem aí de juros, a gente tem que tomar bastante cuidado com o investimento que é feito, né, porque o acionista, ou mesmo o dono do negócio, exige um retorno sobre aquilo que está investindo. Então, eu acho que isso é uma grande mudança que o mercado já teve, né? Então, essa questão da disciplina financeira é uma questão super relevante, né, num cenário que a gente tem hoje de juros mais altos. E o segundo ponto é o mercado vai continuar a ser consolidado. Acho que existe uma enorme oportunidade de consolidação no mercado, é um caminho natural que acontece nas indústrias onde você tem um mercado tão pulverizado quanto é o de banda larga de fibra aqui no Brasil. Então é um caminho que vai acontecer e é um caminho que nós, Alaris, queremos ser protagonistas e que nós vamos seguir esse caminho de uma forma bastante relevante. É um mercado que continua sendo interesse de vocês, mas o que vocês buscam hoje não são mais simplesmente operadoras que tenham rede. Elas têm que ter rede, mas também tem que ter um certo profissionalismo, uma certa qualidade de serviço. Eu acho que é aquilo que eu falei, a questão quando você analisa uma empresa, você vai analisar a empresa sobre diversos aspectos, né? E esses aspectos, eles envolvem rede, envolvem a capacidade de continuar crescendo, a capacidade que essa empresa tem, ou a gestão que ela tem feito nos últimos anos, ou seja, você analisa a empresa de diversos ângulos. Acho que isso é uma outra mudança que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, bastante forte no mercado, né, que é esse conhecimento muito mais relevante que todos os players têm hoje daquilo que acontece e de como é que as empresas se comportam e daquilo que é importante para continuar fazendo um crescimento sempre sustentável, né? Seja orgânico, seja inorgânico. Perfeito. Denis, te agradeço mais uma vez essa tua Agradeço você, contribuição para o nosso podcast, para o nosso videocast, para as nossas matérias aqui na Teletime. Boa sorte. Obrigado. E a gente volta em breve com mais uma entrevista de alto nível. Obrigado, pessoal. Pessoal. A você, obrigado a todos. Até mais.